Shalom a todos, a paz esteja contigo, sejam bem-vindos ao seu canal Verdade Revelada. Há quase 11 anos aí na luta para trazer a verdade que é ocultada pelo sistema, principalmente aquilo que está relacionado à genética, às transformações que foram operadas para deturpar a criação do Pai. Então, quando se trata de sereias, seres mitológicos, híbridos, quem são eles? Será que esses seres realmente existem? Como será a aparência deles? Será que existe uma conexão com os fenômenos extraterrestres, como alguns colocam? Então nós vamos trazer aqui alguns textos bíblicos que fazem menção a coisas muito estranhas no DNA humano. Dentre eles, algumas anomalias. Aqui diz: contra o Altíssimo transgredimos, pois eles têm gerado filhos. 5:7. E estranhos no sentido de que esses seres não são naturais. Em seguida, os gigantes voltaram contra os humanos para devorá-los. Salmos 14:4. A palavra que é utilizada em muitos casos é Nephilim, ou seja, são os filhos dos caídos. Ou, propriamente dito, gigantes também, que tem mutações genéticas em si, no tamanho, na força e alguns poderes diversificados. Aqui ainda diz o seguinte, Miqueias 3:3: eles começaram a pecar contra todas as aves do céu, contra todos os animais da terra, contra os répteis, contra os peixes do mar. Também em Jeremias 12, verso 4, a menção é feita sobre a corrupção de toda a carne. Embora no Gênesis 6 não esteja tão claro, mas nós vemos que alguns livros chamados apócrifos, e apócrifo quer dizer escondido, que eles propositalmente esconderam de nós, é que faz menção de uma manipulação genética. No caso, o livro dos gigantes e também o livro de Jazar, eles mencionam que os anjos caídos fizeram experimentos genéticos com muitos animais e o gene humano. Então, daí surgiram híbridos, meio humano, meio animais. É muito interessante que a Bíblia faz referência a seres que são regularmente mencionados como seres híbridos. Embora a Bíblia não diz exatamente seus nomes, como conhecemos hoje, é verdade que faz menção de seres que são descritos como mitológicos ou têm aparência híbrida, metade humano, metade animal. Seres que não foram criados pelo Altíssimo Criador, mas aparentemente um produto da genética, experimentação, cujos objetivos são hibridação perversa da corrente da sequência humana. São os Nephilims, ou transhumanismo. Nessa imagem você vê um ser que tem chifres, corpo humano, mas da cintura para baixo ele tem pelos e no lugar dos pés, das pernas, ele tem patas. E essa é uma alusão a um ser chamado Sátiro. Por exemplo, em Isaías 13:21 menciona um ser chamado Sátiro, um híbrido, metade bode, metade humano. Sim, como Baphomet, que é conhecido como Sátiro, que é parte de vários ao redor do mundo, em várias culturas, um ser muito sexual e faz parte da história de muitos povos, celebrações, por exemplo, o Dia dos Namorados, entre outros. No livro de Jazar, ou Yashar, o livro do justo, por exemplo, é narrado que Ana teve que alimentar os burros. Eles chegaram a eles alguns seres que pareciam seres humanos, mas a metade superior, poucos, uma parte seria como urso, com rabo entre seus ombros para o chão, como caudas, e nos dizem que esses seres vieram montados em jumentos. Tomaram-nos em seguida e detalharam esse evento. Isso está registrado no livro de Jazar. Seres como híbridos, metade animal, metade humano. Em outro incidente, o livro de Jazar, capítulo 51, menciona que Zéfi, filho de Elifaz, mencionado em Gênesis 36:11, perdeu um bezerro olhando para ele e veio para uma caverna, onde um grande animal estava devorando o bezerro.
o animal era na sua parte do meio para cima como ser humano, mas a metade inferior como um animal. Então, aquelas mitologias antigas que falavam de sereias, centauros, minotauros, sátiros, né? Enfim, esses seres realmente. E o que acontece? Bonzinhos como os filmes de Hollywood ou a Disney retratam, são seres malignos, são filhos de demônios como fruto de uma manipulação genética misturando animais com seres humanos. Sem falar dos nagas, os povos das serpentes, sem falar que você tem a alusão, né, à dinastia do dragão na China. Enfim, o mundo foi contaminado e mesmo após o dilúvio eles ainda existiram, né? Isso dando uma conotação de que eles não foram totalmente extintos com o dilúvio, ou sobreviveram de alguma maneira, ou foram fruto de um novo experimento genético. O grande problema é que nem a teologia atual, nem a ciência atual, nem mesmo os denunciantes políticos eles vão falar de seres desse tipo, seres híbridos entre nós. Eles não vão revelar isso. No filmes de ficção, onde você tem seres meio humanos e meio animais que até interagem e mantêm relações com seres humanos. Mas você não vai ver essa verdade sendo revelada pelo sistema religioso, nem por nenhuma outra fonte do sistema. O que no máximo eles vão dizer é que eles são seres bonzinhos de outros planetas, né? Como frequentemente a Nova Era menciona, arcturianos, né? Seriam seres felinos, né? Você tem insectoides, você tem draconianos, reptilianos, né? Você tem aí uma outra classe de seres azuis, né? Blue Avians, né? Ou aves azuis, enfim, eles vão te dizer que existem várias outras matizes de seres que vêm de outros planetas, mas jamais eles vão assumir que eles já estão aqui na Terra há muito tempo e têm sido escondidos da humanidade. Simplesmente eles resolveram apagar isso da história e colocaram como mitos gregos, né, coisas que não são reais, mas são sim, e a Bíblia, como citei os textos aqui, as referências, sim, desses seres, e não criou especialmente os livros apócrifos, né? Como o livro de Enoque, o livro de Jazar. Eles falam amplamente sobre esse assunto. Então, queridos, chegou a hora de nós compartilharmos esse tema com as pessoas, falarmos que existem seres que não são criados pelo Pai, que o grande engano final dos OVNIs, né, dos alienígenas, os seres de luz que vão chegar é, na verdade, parte do engano, né, do engano maior, orquestrado por Satanás e seus demônios, intervindo na história da Terra e interagindo com seres humanos e até concebendo filhos às mulheres impuros, né? O que nós devemos ter a plena certeza de que isso não é do Pai e de que todo esse sistema jaz no maligno. Não podemos dar crédito a tudo. Então eu convido você a curtir esse vídeo. Nós sim somos a verdadeira resistência.